E o Tapejara agora, dando continuidade às conversas sobre a maternidade, nesta que é uma época fundamental para que possamos pensar bastante sobre a vida, o Dia das Mães. Estamos aqui no consultório da Sandra Chais, que gentilmente aceitou receber a nossa equipe para esse bate-papo. Sandra, muito obrigado por nos receber aqui. O prazer é todo meu, é uma satisfação, uma honra recebê-los, né? Para mim é sempre algo minucioso falar sobre a questão da maternidade, porque a gente é suspeito antes de qualquer coisa. E quero parabenizar vocês pelo projeto, penso que é algo que vai acrescentar muito positivamente na vida de muitas pessoas que ainda acham que ser mãe, ser profissional é um fantasma, né? Onde, na verdade, a gente tem muitos benefícios com tudo isso quando a gente aprende a administrar as situações, né? Então, para mim é um prazer. Espero que eu possa ser colaborativa com vocês. A honra é toda nossa. Sandra, antes de qualquer coisa, quando se fala em maternidade, em ser mãe, o que te vem à cabeça? Olha, ser mãe é algo que eu posso trazer assim como um presente, né? Antes de qualquer coisa, nós somos escolhidas para gerar vidas, né? Então, o propósito hoje de pensar a maternidade como algo que vem como uma complementariedade para fazer com que a vida se torne um prazer, uma satisfação do ciclo vital, né? É trazer a criança em suas plenitudes e a mãe trabalhar com essa criança suas plenitudes. Então, gerar uma vida, ela é algo de extrema complexidade, ao mesmo tempo que ela traz o desafio dos aprendizados de tudo aquilo que a gente faz durante o processo da nossa vida em contribuição do prol do crescimento de alguém, né? E esse alguém são os nossos filhos. Eu trago a maternidade dentro da minha concepção como algo fundamental para nosso sentido de vida, porque a partir do momento que eu gerei uma vida, ali desenvolveu para mim também o meu sentido de vida. Então eu sei que eu vou ter que permear muitos caminhos, aonde eu vou ter que fazer com que toda a minha experiência de aprendizado que eu estou tendo com essa maternidade, ela se torne algo também para acrescentar em valores, princípios, direcionamento de alguém que vai depender de mim, né? A maternidade é um desafio, porém é uma abertura. Um crescimento pessoal também. Um crescimento pessoal. O único sentido de ser quem sou hoje é ter sido mãe. Uhum. Né? E esses desafios, quando se fala nos desafios da maternidade, a gente sabe que são muitos, né? São muitos. Porque você tem que aprender a conciliar muitas coisas, né? Você tem que saber que por trás de você existem pequenos príncipes, pequenas princesas que precisam do nosso momento, da nossa atenção. Então, gestar, administrar para que eles consigam sempre estarem encaixados dentro dos nossos projetos, né? Então, a Sandra, para estar aqui, a Sandra tem toda uma dinâmica por trás dela, em que envolve as crianças que no turno da manhã já foram para a escola e que no turno da tarde estarão indo para a escola. E eu preciso administrar todo o meu processo em torno de um conjunto, porque eu vou saber que o meu filho, em algum momento específico, ele vai precisar muito da minha presença, muito da minha dinâmica. Então, eu preciso ter uma visão do contexto como um todo durante a semana, durante o mês, durante o ano. E isso é um desafio muito grande para a gente, essa organização de tudo, né? Porque teu filho adoece, porque o teu filho tem a reunião da escola, tem o evento do Dia das Mães, né? E para nós é uma dinâmica desafiadora, ao mesmo tempo que de autoaprendizado, porque a gente só aprende quando a gente se submete a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas sempre colocando a criança dentro do quadrante daquilo que ele precisa, né? E da importância da nossa presença na vida deles, né?
Até ontem à noite eu estava preparando aula e ali contextualizando, enfim, dentro da condição de que existe uma diferença muito grande entre um cérebro de uma criança que recebe o afeto da mãe, ele se desenvolve, né? Ele tem uma expansão muito direcionada, porque o sistema dele, o funcionamento cognitivo dele se torna mais tranquilo, né? Porque ele está recebendo a proteção, ele sabe que ele tem o seu ponto de segurança, então o cérebro dele é desenvolvido, né? Ele é grande, ele tem a sua expansão. O cérebro da criança que não recebe afeto, que não recebe cuidado, que não tem esse convívio, essa dinâmica com a mãe, o cérebro dele já é um pouco menor, ele já não expandiu tanto, e a parte cinzenta, no meio de todo o central do núcleo, ele é mais aberto, é como se fosse um espaço vazio. Isso fica muito claro. Até eu fiz a postagem desse postzinho no Facebook, porque para as pessoas se darem conta, né, do quanto é importante eu, quanto mãe, estar presente na constituição do meu filho, desenvolvimento dele e os benefícios que tudo isso gera. Então, sim, nós sermos mães é um desafio, mas um desafio em prol da vida, em prol do desenvolvimento. Agora, não há um manual para ser mãe, né? Não. Mas é possível planejar ser mãe? Sim, é possível planejar ser mãe, né? E no contexto que nós estamos vivendo hoje, existem muitas discussões em torno dessa condição da maternidade, né? Porque o ser humano em si, ele está passando por um momento de uma evolução muito forte, em que ele se questiona muito sobre muitos fatores, né? Eu estar trazendo uma criança ao mundo, a condição de eu estar preparada para essa escolha tão importante, né? Então, eu preciso estar alinhado dentro desses propósitos para que esse planejamento seja eficaz. Porque hoje, realmente, no contexto que nós vivemos, nós temos que pensar muito na condição de como é trazer uma criança, o que vai invultar, né? Essa dinâmica minha em relação ao desenvolvimento dessa criança. A criança, ela vai ser o reflexo nosso na sociedade. A criança é o nosso espelho aqui na sociedade. Então, quando eu tenho uma dinâmica de uma criança com agitação, de uma criança com inquietude, de uma criança com transtorno, eu preciso me voltar ao contexto. Como eu organizei, como eu planejei a minha situação. Eu estou preparado? A pergunta sempre será, eu estou preparado para tudo aquilo que vem junto com a maternidade? Você acha que a influência das redes sociais nesse contexto todo, a gente perceber a humanidade de uma outra forma, isso também influencia na hora de criar uma criança? Sim, 100%. 100%. Porque nós somos modelagem de ambiente, né? Uhum. Então, uma vez que nós temos os influenciadores, de certa forma, a gente está sendo modelado conforme esses influenciadores, o que se torna muito mais difícil. A gente discutia esses dias em aula, justamente dentro dessa condição. A gente pensar assim, como vai ser as gerações futuras criadas por gerações confusas, né? Qual vai ser o condicionamento? O que vai estar permeando na cidade de Itapejara, na cidade de Passo Fundo? A gente começa a se preocupar, porque nós somos a última geração. A última geração que veio de um meio sofrido, que pegou o processo tecnológico há pouco tempo, se a gente for pensar. Preparou este mundo para as novas gerações. Exatamente. E aí vem a outra geração na sequência, em que as relações são frágeis, né? Os elos entre pai e filhos já não são mais os mesmos, não existe um diálogo entre as famílias. Até o respeito, né? Exato, se quebrou. o respeito, os valores já não são mais atribuídos, né? Então, essa geração já está desse modo, gerando futuros filhos e estão perdidos, muito perdidos. Eu recebo
muitas mães e muitos pais também, que eles não sabem o que vai acontecer porque eles não estão sabendo administrar o contexto familiar. Eles não estão sabendo educar o filho, eles não estão sabendo fazer o filho lidar com a frustração, eles não estão conseguindo introduzir o não dentro do próprio contexto. Então, hoje a gente já está naquele princípio de que eu tenho um adolescente, eu tenho uma criança que manda no pai, que manda na mãe, eles estão sendo a voz protagonista do sistema familiar e os pais estão baixando a cabeça e dizendo amém. Isso tem acontecido com frequência? Sim, muita frequência. Isso é muito assustador. E você acredita que tenha um motivo específico ou são vários? Justamente o processo do contextual. Olha só, o quanto que as meninas estão sendo estimuladas por músicas com atos obscenos, né? Que já introduz que a violência é algo normal, que elas podem se submeter, né? Se tu abrir o Facebook, tem vários vídeos de várias dancinhas repetidas de músicas que em valores não nos acrescentam em nada. E está denegrindo o desenvolvimento das crianças que estão vindo, porque as crianças elas estão se condensando, elas estão trazendo para dentro do contexto da vida delas algo que para elas aparentemente hoje é inofensivo, mas que lá no futuro não vai ser inofensivo. Precisa olhar para a sociedade de forma rápida, ágil, né? Para a gente tentar reverter pelo menos o mínimo. Isso é possível? É possível. Quando a gente tem projetos que tratem de determinadas situações. Que nem te falei, eu estou com um projeto para sair, que é uma formação de pais, né? Para os pais terem a compreensão de como deve ser a dinâmica do desenvolvimento de uma criança para que ela tenha uma adequação, né, futura. Projetos políticos, né? Políticas públicas, profissionais que trabalhem, que defendam. Seria um os conjunto valores. de ações para amenizar. É multiprofissional. Nós precisamos com extrema urgência. Fala um pouquinho do teu currículo. Qual é a tua área de atuação atualmente? Eu hoje sou psicóloga clínica, né? Eu atuo no consultório. Eu trabalho muito com a área da neuropsicologia, eu faço a parte de avaliação, trabalho com transtornos de ordem de aprendizagem e questões comportamentais. Então, eu faço avaliação, eu laudo crianças, eu encaminho para auxílios de BPC, né? Atuo como professora de neuropsicologia na Universidade de Passo Fundo, com a turma do 2º nível, agora indo para a turma do 8º também, né? Com a mesma disciplina. Eu tenho a minha formação na pedagogia, né? Eu vim do magistério. Então, eu trabalhei 10 anos em escolas públicas, fui concursada no município de Caseiros, trabalhando com educação infantil. Então, assim, a minha trajetória acadêmica, ela foi toda pensada e estruturada para um único fim. A psicologia, ela surgiu depois, porque na época em que nós éramos adolescentes, jovens, ou nós trabalhávamos ou nós estudávamos. Então, como não tinha como ficar sem trabalhar, eu acabei optando pela pedagogia, né, para me estruturar depois para entrar na psicologia. Então, eu estruturei bem a parte da pedagogia, daí acabei fazendo pós-graduação em psicopedagogia. Atuei como psicopedagoga, atuo, na verdade, ainda, né? E aí fiz educação especial logo em seguida para entender todo o princípio, né? Inclusive da parte da inclusão de crianças e adolescentes. E aí eu fui para a psicologia. Na psicologia, eu conciliei o intensivo em avaliação psicológica e neuropsicológica e finalizei a graduação já. Entrei em pós-graduação, fiz pós-graduação em neuropsicologia, para dar continuidade ao princípio avaliativo. Finalizei a pós, aí eu entrei no mestrado, fiz o meu mestrado na área de
de neuro, dentro do contexto da psicologia, mas com ênfase em neuro. Eu fiz uma investigação com 105 idosos longevos para entender qual era o princípio da reserva cognitiva em consonância com os traços de personalidade, para saber o que aconteceu no decorrer da vida e como chegou lá no final dela. Então, eu peguei a faixa etária de 80 a 100. Puxa. É aí que me preocupa muito. O que vai ser dessa nova geração com toda a porcaria que nós temos de informação, fake news, músicas que não acrescentam valores e nem princípios. Lá na frente, quando a gente for pensar em fazer uma investigação, o que sobrou, né? No Brasil já é uma tradição não se preparar para ficar idoso, né? A gente já naturalmente, a gente já não se prepara para isso. Agora imagine com todo esse conteúdo, digamos, aliás, falta de conteúdo. Falta de conteúdo, né? Para futuramente, né? Então, eu fiz essa pesquisa, foram 105 idosos aqui da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Puxa, um número significativo. Significativo. Foi uma pesquisa bem cansativa e finalizei. E agora, hoje, eu sou doutoranda do curso da área da educação da Universidade de Passo Fundo. E a minha continuidade hoje de pesquisa vai ser em torno da neurociência, como o cérebro aprende. Né? Então, eu vou fazer toda essa dinâmica. Também vai ser trabalhoso, também vamos ter que desenvolver materiais. Durante talvez, quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, eu tenho ainda 3 anos pela frente. Então, daqui a 3 anos a gente vai poder te chamar de doutora. Doutora. Daí sim, com o DR na frente, né? Agora, me diga, você falou sobre políticas públicas. Atualmente, agora bem recentemente, as políticas públicas têm olhado também para o autismo. E aí você fala sobre o teu projeto de formação de pais para tentar, pelo menos, entender os filhos e principalmente aqueles que têm algum tipo de problema. O autismo, é possível se fazer um trabalho mais específico sobre essa situação ou é um negócio uma coisa muito complexa? O transtorno autista, ele é algo que está chegando muito forte, né? Está acontecendo alguma coisa que nós estamos até, na verdade, um pouco assustados quanto profissionais, porque a demanda está sendo muito grande, né? E pensar o autismo é pensar numa estrutura complexa, né? Porque é um transtorno que causa limitações, é um transtorno que eu preciso averiguar todos os processos dele, né? Nós temos o autismo, que ele é um Asperger, que ele se desenvolve muito bem intelectualmente, ele desenvolve-se afetivamente com o seu ciclo ao redor, né? Familiares, parentes. Ele consegue ter um gerenciamento, mas porém ele tem uma seletividade. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai estar na sociedade, ele vai conseguir ter uma vida, ele vai conseguir casar, enfim, formar o seu contexto familiar, ter a sua profissão, porém seletivo, né? Porém seletivo. Seletivo você diz no sentido limitado? Ele simplesmente vai ter as relações que convir a ele. Ele vai se ele achar que eu sou uma pessoa que estabeleço para ele uma relação de confiança, ele vai se vincular a mim, caso contrário, não. Mas é ele que decide. Ele quem decide, tá? As atividades dele normalmente vão ser atividades mais solitárias. Vai ser aquela pessoa que não gosta de tumulto, que ela gosta de estar trabalhando ela com ela mesma, né? Ela vai ser operacional dela mesma, tá? Então ela não vai abrir, ela não vai ser abrangente ao contexto social, né? E a gente vai ter isso num grau leve e num grau moderado. Até aí nós estamos ok. Trabalhar com eles para que eles consigam se gerenciar dentro desse aspecto, né? E nós temos o grau grave, que é o autista severo, que vai ter limitações, que não consegue estar no contexto familiar, não consegue estar no contexto social. Então, ele vai ter, certamente vai vir com outras comorbidades. E aí, então, vai ser alguém que precisa de uma atenção focal e
realmente um espaço voltado para essa condição. Ele precisa ser realmente incluído, então precisa ter projetos que auxiliem tanto ele quanto o contexto da família. Não é o autista que tem que estar adaptado à sociedade. É a sociedade que precisa estar adaptada à questão do autismo. Existe uma certa resistência dos pais entenderem e aceitarem, porque atrás de tudo isso existe um processo de luto, né? É dor. Saber assim, meu Deus, meu filho tem um transtorno e a gente precisa conduzir isso. Então acaba para ele sendo um processo desafiador. Então, além de trabalhar com a criança, também tem que trabalhar com os pais para eles entenderem. Principalmente com os pais. Olha a dinâmica de uma mãe profissional com um filho autista, né? Então ela tem que estar muito bem organizada, ela precisa gestar o seu tempo, ela precisa administrar e organizar o funcionamento do contexto para que aquela criança esteja inserida. É bem complexo. É complexo. Sandra, eu quero te agradecer imensamente pelo nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para, não só para as mães, mas para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Ser mãe é algo divino, né? Ser mãe é estar em plenitude com o universo, estar em plenitude com a vida, é contribuir para o desenvolvimento do todo. Ser mãe é algo único, é algo que não tem palavras que explique, não há sentimentos que direcionem, não há tempo que não seja organizado, não há situação que não seja vencida. Ser mãe é ter uma força imensurável, sem medidas, e que entre todos os desafios, o melhor deles é ser mãe. Então, eu desejo que todas as mulheres sintam o prazer e a satisfação, mesmo em meio a todos os desafios que a sociedade nos apresenta. Ser mãe é exclusividade. E Deus, ele foi muito sábio e ele soube direcionar isso para nós, né? Nosso maior conselheiro é aquele que está acima. É para frente que se caminha. É para cima que se olha. E é para Deus que se direciona.